Bom, pessoal, eu tenho começado a fazer diversas lives dedicadas, né? Inicialmente foi dedicada à mulher, no mês da mulher, e eu estendi um pouquinho mais para chamar homens para conversar conosco. Por quê? Para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente precisa do apoio deles. Então, hoje, como meu primeiro convidado da série, né, em que eu entrevisto os homens, eu tenho a honra de conversar com o promotor de justiça, professor famoso, porque ele é uma celebridade no meio jurídico, com o doutor Rogério Sanches. Muito obrigada mesmo por estar aqui abraçando essa ideia comigo, tudo bem? Tudo bem, obrigado você. Você falou que a sua sogra está presente, não é? Sim, A minha mãe, ou seja, a sogra da minha esposa também está aqui presente família reunida. Então, para muito bom. nos ouvir. O que seria, né, da gente sem essa família? Minha mãe também está aí sempre presente, Rafael, meu marido, também sempre do lado, apoiando. Então, muito bom. Sejam bem-vindos, a sua família inteira aqui também, para conversar com a gente. E para as Joia. pessoas, Rogério, que te acompanham, né, e devem estar aí perguntando quem é essa mulher. Bom, eu sou Flávia Dornelas Kurkovski e sou médica. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar a respeito desse assunto, porque eu, como médica, né, antes, aliás, de ser médica, eu sou mulher e sou cidadã. E como médica, a minha primeira especialidade é a medicina da família e da comunidade. Então, eu atendo a pessoa, o ser humano, em todos os seus ciclos de vida. E é impossível falarmos de saúde, de uma saúde plena, se uma pessoa ela está submetida a uma violência, né, que seja violência física, violência mental, qualquer tipo de violência. Então, isso para a gente é muito real, para o médico isso é muito real. E como médico de família, que a gente ainda entra na casa do paciente, observa todo os seus familiares, a sua estrutura, isso se faz mais importante ainda. Então, nesse sentido, é, esse é o motivo, né, que eu sempre venho trazendo e conversando sobre esses temas tensos. E quando a gente vai falar dessa questão da violência contra o gênero, contra a mulher, a gente sabe que isso é cultural. Então, desde aí, Brasil colônia, por exemplo, existiam leis, né, que a mulher ela podia ser agredida pelo homem se cometesse algum adultério. E graças a Deus isso vem modificando com o tempo, inclusive novas leis vêm surgindo com o intuito de exterminar qualquer tipo de violência contra a mulher. E dentro dessas leis nós temos hoje o feminicídio, e é sobre isso que eu quero conversar com você a respeito desse tema. Então, para a gente, porque como a gente tem pessoas aqui algumas do meio jurídico que entendem plenamente o assunto e outras que não são, para a gente colocar todo mundo igual, né? Para todo mundo entender a respeito do assunto que nós estamos conversando. Doutor Rogério, o que é o feminicídio? Bom, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo seu projeto. Acho um projeto muito legal. Aliás, abrindo essa perspectiva dentro da medicina, né? Onde o médico ele está preocupado com o problema social. E talvez o médico, quanto mais ele entender do problema social, ele vai entender daquele problema patológico que está à sua frente. Bom, veja só, feminicídio, para quem não é da área, costuma imaginar que feminicídio significa matar mulher. Trata-se de um erro. Feminicídio não é matar mulher. Matar mulher é femicídio. E matar mulher não merece uma pena maior do que matar um homem. Porque homem ou mulher, quando se mata alguém, você tira uma vida, a pena deve ser a mesma. A vida de uma mulher não vale mais do que a do homem. A vida de um homem não vale mais do que a mulher. Feminicídio é mais do que isso. E por isso que justifica uma forma qualificada do crime. Entendam? Uma pena maior. Feminicídio é matar mulher por ser mulher, por razões de preconceito,
discriminação ou menosprezo quanto ao sexo. E aqui não adianta os homens ficarem nervosos, dizendo que é absurdo. O homem não é vítima de violência de gênero. Historicamente, o homem não é vítima. Você foi buscar lá nos primórdios leis que puniam a mulher que traía o homem. Mas eu quero que alguém busque nos primórdios uma lei que punisse o homem que traía a mulher. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você encontra livros da década de 60 e 70 do século passado. Eu não estou indo nem para o Brasil colônia. Estou falando do século passado, onde autores famosos diziam que faz parte da natureza do homem. O homem, ele não pratica adultério, só a mulher pratica adultério. O adultério é um comportamento da mulher que trai o homem. O homem não trai a mulher porque é da sua natureza. Não tem nada mais abjeto do que isso. Então é muito importante essa tua live para, fora da seara jurídica, deixar claro que feminicídio não é matar mulher. É matar mulher por preconceito, discriminação, menosprezo quanto ao sexo. E o homem nunca foi vítima de violência de gênero. Vamos entender isso. Ah, mas se o homem trai e a mulher mata esse homem, é abjeto, é horrível, mas não se trata de violência de gênero. A violência de gênero é cultural, é estatística. A mulher é vítima de violência de gênero, e não o homem. E se você me permite, e você me corta quando for necessário, você usou uma expressão que eu achei muito legal. Você falou, Rogério, o ciclo, tal, você usou essa expressão, o ciclo. E nós tivemos, dia 1º de abril, a revogação de uma contravenção penal, perturbação da tranquilidade, que agora foi absorvida em parte por um novo crime, o stalking, ou crime de perseguição. Mas, Flávia, veja bem, o legislador errou. Ele jamais poderia ter revogado essa contravenção penal. Por quê? Porque essa contravenção penal, ela faz parte do ciclo da violência. Muitas vezes a mulher começa sendo vítima da perturbação da tranquilidade e acaba num feminicídio. Então, o legislador jamais poderia ter falado, vamos esquecer, revogar o artigo 65. Na verdade, o que é 65 agora é 147A, está errado. Porque nem toda perturbação da tranquilidade se tornou stalking. E muitas formas de perturbação da tranquilidade acabavam configurando aquele início do ciclo de violência que sofre a mulher. E quem atua nessa área? Os médicos, principalmente. A mulher, hoje, ela enxerga na área da medicina, no seu médico de família, um porto seguro. Por isso que o governo federal errou quando colocou nas costas do médico a obrigação de reportar à polícia a violência doméstica familiar. Isso é um erro, porque às vezes a mulher ela quer se abrir com o médico, mas ela não quer necessariamente o processo. E colocar deixa o médico, de repente, a função do médico é explicar para a mulher que o melhor é ela levar o caso à delegacia. Mas não coloque essa obrigação no médico, sob pena, inclusive, de responsabilidade. Isso é importante. Não, muito interessante essa colocação, porque isso era, inclusive, uma das minhas perguntas, né? Se o médico ele sabe que a mulher é vítima dessa violência, se isso seria um crime, o fato do médico não denunciar, não avisar, né? E você colocou uma perspectiva bem diferente da que eu já escutei, inclusive, porque, de fato, às vezes nós somos o apoio dessa pessoa que sofre, né, a violência. E se nós vamos denunciar, a pessoa pode, inclusive, deixar de querer se tratar, de criar um vínculo com a gente. É interessante esse ponto de vista. Eu acho que o papel do médico, o papel da médica, é mostrar para aquela mulher que ela está num ciclo que, se ela não tomar providências, ela vai acabar sendo vítima de um crime mais grave. Esse é o papel do médico, conscientizá-la e fazer com que ela crie essa coragem, empoderar essa mulher para que ela possa ir até a autoridade policial e, com toda a consciência, vontade
de maneira livre e conte o que está acontecendo. A última coisa que se quer é uma mulher contrariada perante as autoridades policiais, porque ela não coopera. O Rafa deve estar nos assistindo, certamente o Rafa já viveu isso, onde a mulher, na nossa presença, diz: não, na verdade eu caí. Eu preciso da colaboração dela, mas ela precisa sentir que ela terá um retorno desse Estado. Tem até um juiz em Goiás, o Rodrigo Furô, excepcional. Ele vem trabalhando no dia a dia, independentemente de lei. Olha só, tem aqui um colega nosso do Rio de Janeiro, é exatamente isso que eu vou falar, Salve, sobre a revitimização secundária. O Rodrigo Furô, juiz de Goiás, a Virgínia, que trabalha diretamente com isso nas delegacias, está aqui nos assistindo. O juiz de Goiás, o Rodrigo Furô, independentemente de lei, ele está dizendo: o juiz deve aplicar um depoimento sem dano à mulher, não necessariamente criança ou adolescente, pode ser adulta, pode ser jovem, adulta, idosa. Se ela foi vítima de violência doméstica, familiar, principalmente violência sexual, vamos dar a oportunidade dela ser ouvida e ela escolhe num depoimento sem dano, por especialistas. Você precisa ficar na frente de um juiz homem, de um promotor homem, de um advogado. E aí evita-se o que o meu colega do Rio de Janeiro colocou aqui, evita-se a revitimização. Ela já é vítima. Tem 3 vitimizações, viu, Flávia? A vitimização primária, secundária e terciária. A primária, a vítima foi vítima de um crime praticado pelo criminoso. Pronto. A secundária, ela é vítima de toda a rota de justiça. A rota da justiça. A rota da justiça, você tem que ir numa delegacia, você tem que ir depois no fórum, ficar frente a frente na audiência, não raras vezes olhando para o agressor. E tem a vitimização terciária. Qual é a vitimização terciária? Ela é rotulada, taxada no meio em que vive. No meio em que vive. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Está aqui o Renê nos assistindo. Aliás, você está com uma plateia, eu estou me sentindo até na fase oral de concurso público aqui. Você trouxe toda a Corregedoria Nacional do Ministério Público para me fiscalizar aqui. Né? Bom, vamos lá. Essa turma está em peso aí, inclusive o doutor Renê entrou, ele também escreve sobre o assunto, né? Ele tem um livro também sobre o feminicídio. Ele tem um livro. Olha, você colocou pontos aí que eu achei assim, sensacionais, Rogério. Porque, de fato, eu imagino assim, que a mulher ela deve se sentir péssima diante dessa situação, porque às vezes é uma percepção errada, né? Assim, você já está uma mulher que se permite, que sofre uma violência, que tem consciência de que está sofrendo essa violência. Eu estou tirando aquela mulher ali que acha que culturalmente realmente o homem pode agredi-la, porque isso ainda existe, isso ainda é presente na nossa sociedade. Mas essa mulher que tem essa percepção, que sabe que não, ela se mostra frágil duplamente e cada vez mais diante de todos esses passos que você fala, que ela tem que entrar na frente de um juiz e tudo. É uma forma de amar que é diferente, tem todas as fragilidades ali por trás, né? Por que ela não consegue sair desse meio de violência? Então, realmente é muito difícil. E você falando aí a respeito do feminicídio, até numa conversa que a gente teve antes, você me disse que existe uma diferença do femicídio. Mostra pra gente essa diferença do feminicídio e o femicídio. Femicídio. Eu mato a mulher e o motivo que me fez matá-la não tem nada a ver com o meu menosprezo, discriminação ou preconceito quanto ao sexo feminino. Eu vivi um caso no dia a dia onde eu não consegui rotular no feminicídio. O homem, ele foi obstaculizado no exercício do direito de visitas aos filhos. E ele, não aguentando mais, vendo toda aquela arquitetura para impedi-lo de exercer o direito de visita, num dia de fúria, ele atirou contra a ex-mulher e o cunhado. Ex-cunhado ou cunhado. Ele não atirou
por preconceito, discriminação, menosprezo contra o sexo. Tanto que ele atirou contra ela e contra o cunhado, homem. Não houve motivo de violência de gênero. Claro que ele vai responder por tentativa de homicídio. Claro que ele vai responder. Mas não feminicídio. Agora, numa discussão de trânsito, ele vê que é uma mulher na direção. Ele fala, o que você está dirigindo? Caso que eu também já me deparei. Você tinha que estar lavando roupa e atira contra a mulher. Vejam, é óbvio que eu tenho aqui uma tentativa de feminicídio de um homem que bradou desprezo, preconceito, discriminação. Então, eu estou te dando 2 exemplos emblemáticos, extremos, para que você perceba que uma coisa é femicídio, outra coisa é feminicídio. Eu estou vendo aqui alguns colegas falando da rota da justiça. Essa expressão já é usada na criminologia. Existe a rota das frutas, a rota das águas, a rota do turismo rural, a rota da vinicultura, existe a rota da justiça. E essa rota, ela tem que ser menos traumática possível. Eu, ao rotular como rota da justiça, em nenhum momento eu estou aqui diminuindo a justiça. A justiça é importante. A justiça é importante. Agora, essa justiça ela tem que ser aplicada com letra maiúscula, com J maiúsculo. Então, essa rota ela não pode ser uma rota que causa traumas. Tem que ser uma rota que traz segurança, nesse sentido que eu coloco, para que fique bem claro. Não, excelente. E a sua explicação, principalmente para nós que não somos da área jurídica, ficou bem fácil, tá, de entender. E, doutor Rogério, por que o homem mata a mulher simplesmente pelo fato de ela pertencer ao sexo feminino, ao gênero feminino? E essa sua pergunta é interessante e vamos deixar claro o seguinte. A violência de gênero tem uma vítima determinada que é a mulher, mas o sujeito ativo não precisa necessariamente ser homem. Já temos jurisprudência onde a violência de gênero foi praticada por mulher contra mulher. E isso já existe até no Distrito Federal. Uma pessoa, uma mulher pronunciada para quem não sabe, é uma denúncia de um juiz entendendo que existe viabilidade da acusação e submete o caso a julgamento popular. Uma mulher que será submetida a julgamento pelo tribunal do júri, uma mulher que teria cometido feminicídio, não lembro se consumado ou tentado. Então, vamos deixar isso muito claro. No feminicídio, eu tenho uma vítima determinada, mulher, mas o sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Claro, né, Flávio, que estatisticamente o homem aparece liderando o rol de sujeitos ativos. Estatisticamente, mas não significa que precisa ser homem. E o que leva o homem a matar a mulher? A objetificação. E essa objetificação, ela é hidratada no sentido até emblemático, ela é hidratada, ela ganha musculatura no momento como o atual que nós estamos vivendo, pandemia. Porque, olha só, a violência contra a mulher, convenhamos, é uma pandemia. É uma pandemia. Então, Alice Bianchini, já há algum tempo, ela bate na tecla que nós estamos vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia. E a mulher, aonde que ela deveria se sentir segura? Em casa, principalmente no momento de pandemia. Mas a grande maioria dos feminicídios ocorre exatamente na casa. Então, se nós analisarmos essa mulher hoje, com a pandemia, ela está mais segura na rua do que em casa. E não é só Brasil, viu? Vamos aqui deixar claro o seguinte, não é só Brasil, porque houve um aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher, houve um aumento do feminicídio no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na China, na França, na Alemanha. Então, não vamos dizer que isso é um problema brasileiro. Aqui não se trata de também menoscabar do nosso país. Se é uma pandemia,
temos que entender que é um problema que atinge a pandemia da violência doméstica contra a mulher. É um problema que extrapola as nossas fronteiras, que é mundial. A violência... E a nossa lei, até para mostrar o quanto eu brigo para que reconheçamos o que o Brasil tem de bom, a nossa lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis do mundo. E eu lembro, Flávia, você está me permitindo até lembrar isso, com essa pergunta. Quando nasceu a Lei Maria da Penha, eu e o Ronaldo Batista Pinto, um colega do MP de São Paulo, que já faleceu, lamentavelmente, nós resolvemos escrever sobre essa lei. Foi o primeiro livro que saiu no Brasil sobre a Lei Maria da Penha. Nós fomos destruídos, que absurdo, essa lei é inconstitucional, essa lei é o movimento de queimar sutiãs do século XXI e não sei o quê. Nós fomos destruídos, colegas nos criticando. Hoje, tenta criticar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha brasileira eu falo a Lei Maria da Penha brasileira, mas, óbvio, a Maria da Penha é uma mulher brasileira com uma história magnífica e que foi razão da etiqueta da lei. A Lei Maria da Penha, entre aspas, de outros países, tentam copiar a nossa lei. A nossa lei é excepcional. Isso é importante deixar claro. Eu tive a honra de fazer uma live justamente falando a respeito da Lei Maria da Penha com a promotora de justiça Luciana Duarte, e foi bem interessante, inclusive eu coloquei a história dela, e assim, e uma coisa que chama muita atenção, né, porque várias pessoas pensam que mulheres que sofrem violência, elas têm que necessariamente pertencerem a um nível socioeconômico baixo, e não é assim. A própria Maria da Penha, ela tinha mestrado, né, nós temos histórias, recentemente teve uma história de uma juíza, inclusive, né, que foi assassinada assim, em frente às filhas, uma cena horrorosa, e então tem que desmistificar isso também, que não são só essas pessoas, obviamente a gente percebe mais acontecendo nesses níveis econômicos, justamente devido à cultura, a gente observa mais que mulheres negras, né, índias, sofrem mais, trabalhadoras do sexo sofrem mais também a respeito, sofrem mais feminicídio. Até com relação a você falando do Brasil, eu vi que o Brasil, bom, outro ranking, né, que o Brasil, por mais que tenha leis aí que venham tentando acabar com todo esse processo, o Brasil ocupa o quinto lugar entre o mundo de local que mais se mata a mulher. Então é um absurdo ainda, né? Na Uma coisa verdade, assim, isso aí, esse dado foi até trazido até mim pela minha filha. Porque eu morei muito tempo em Portugal. Uma gêniazinha, né? E eu morei muito tempo em Portugal. E minha filha uma vez chegou para mim e fez assim: pai, sabia que Portugal é um dos 10 lugares mais seguros para se criar uma mulher? Falei, sabia. Sabia que o Brasil é um dos 10 lugares mais perigosos para se criar uma mulher? Eu sabia. Quase que eu pergunto, você quer que o papai volte para Portugal? Né? E aí eu pergunto, e burros são eles, é isso? E burros são eles. Bom, detalhe importante. Oi. Tá, não, eu queria aproveitar, deixa que você falou que o crime de feminicídio ele pode sim ser cometido por mulher. E matar transexual está dentro do crime de feminicídio? Essa é a pergunta, eu dou aula para concurso, né? É a pergunta que eu digo para o meu aluno o seguinte: torça para ninguém te fazer essa pergunta. Porque é muito difícil. Então, eu depois de ir e voltar, agora na mais recente edição do meu livro de Penal Especial, eu acho que eu cheguei num ponto de equilíbrio. E no direito, Flávia, a gente costuma sempre buscar o meio termo, um ponto de equilíbrio. Nem 8, nem 80. Aristóteles já dizia que o ponto de equilíbrio representa a virtude. Então, eu gosto de tentar achar o ponto de equilíbrio. Você fala, transexual, a mulher trans, para ser mais claro, a mulher trans pode ser vítima de feminicídio? Tem aqueles que dizem que sim, tem aqueles que dizem que não, e eu preciso encontrar o meio termo. Então, veja, eu não tenho dúvidas de que a Lei Maria da Penha, que ela tem medidas extrapenais e protetivas, pode ser aplicadas para a mulher trans, pode ser aplicada até para travesti, de acordo com a jurisprudência.
Agora, o feminicídio, que já é uma lei penal, é um crime com pena de 12 a 30 anos, eu acho que tem que ficar evidente que o agente sabia que a vítima era mulher, ainda que mulher no sentido jurídico, e aí entra a mulher trans. Então, eu digo o quê? Que não basta ela se considerar mulher trans, ela tem que ter a fama e também as características de mulher. Então, para o crime, eu acho que não basta, de acordo com o Supremo, ela se declarar trans ou do sexo feminino. Não, eu acho que tem que estar visível para que eu possa analisar o dolo. Eu acho que assim eu chego no meio termo. Eu não vou responder nem que sim, nem que não. Eu tenho que analisar o caso concreto. Porque se ele não sabia que ela era uma mulher trans, ele não sabia que ela era mulher trans, vai ficar difícil você dizer que ele agiu por preconceito quanto ao sexo. Agora, eu tenho que... Ele sabia que era uma mulher trans, ela tinha aparência e tinha fama de... Eu acho que é mais fácil. Eu evito a responsabilidade sem dolo. Então, não estou aqui isento de críticas. Eu estou mais confortável defendendo essa posição. Agora, a tua pergunta é bem difícil. É bem difícil. Capciosa. Certo. E por Certeza que que foi o nosso corregedor geral, Rafael, que te deu essa pergunta e falou para você, pois eu vou para que você Pode complique mais o se agente. decepcionar porque não foi. Tiveram duas perguntas que eu fiz aqui, que eu mostrei para ele. Ele falou, está estudando Ele bem. falou, legal, legal. Muito bom. Mas qual que é a importância? Você falou a respeito da Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo. Qual que é a importância de dedicar uma lei somente ao homicídio da mulher, por ser mulher? Olha que interessante. O feminicídio, o feminicídio, o feminicídio já era um homicídio qualificado. Por quê? Porque matar mulher em razão do sexo já era um motivo torpe. E motivo torpe já qualifica o homicídio. O problema é que, na prática, alguns órgãos de execução do MP não estavam enxergando no feminicídio torpeza. Ou se enxergavam, estava difícil sustentar isso perante os jurados, que são leigos. Então, o legislador resolveu retirar do caldo comum da torpeza o feminicídio e dar uma qualificadora específica até como um símbolo, algo emblemático, significativo. Olha, é um problema recorrente. O feminicídio é uma pandemia. Então, quando o legislador faz isso, o legislador está chamando a atenção. Agora, veja, essa é a posição que eu defendo. E se eu defendo essa posição, eu tenho que ser coerente. Então, eu acho, estou vendo aqui o nosso grande Demerval, e eu vou mencionar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Demerval. Eu acho que se você denunciar no feminicídio, não tem como denunciar também na torpeza. Seria imputar ao agente duas qualificadoras oriundas do mesmo fato. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e quando se fala em feminicídio, nós percebemos um recrudescimento da nossa jurisprudência, uma falta de paciência, de tolerância da nossa jurisprudência, que talvez tenha que ser assim mesmo. Os tribunais têm admitido cumular feminicídio com motivo torpe. Olha só, sem reconhecer dupla valoração em prejuízo do agente. Então, fica aí evidente, repito, insisto, essa falta de paciência do nosso legislador. Dos nossos tribunais. E isso ficou evidente quando, recentemente, o STF falou: eu não quero que alegue legítima defesa da honra no feminicídio. Isso é uma falta de paciência. Quando você fala que o Brasil é um dos 5 piores países do mundo para se criar uma mulher, e você fica dependendo do Congresso para aprimoramentos, e esse aprimoramento, de repente, você não percebe vindo, acho que o judiciário tem que intervir.
Porque nada mais frustrante do que um promotor de justiça estar brigando pelo feminicídio, vai um advogado numa legítima defesa da honra, numa tese esdrúxula, numa cidadezinha onde o advogado é conhecido e o promotor é um forasteiro, consegue fazer valer a legítima defesa da honra. Isso é absurdo, isso é absurdo. Hoje eu não estou conseguindo administrar aqui as perguntas, tá? São tantas perguntas que fique à vontade, inclusive, de estar falando a respeito das pessoas que estão entrando, porque eu não sei o que acontece nas minhas lives, mas elas não sobem. Então eu tenho que vir aqui com o dedo e minha luz desanda. Mas eu vi que várias pessoas, muitas pessoas que eu conheço, queridas, quero registrar aqui também a presença da Alessandra Varrone, que é uma advogada que está sempre comigo, e do doutor Pietro, que também entrou, e ele sempre me apoia nos meus projetos. E vamos continuar aqui, que agora é uma pergunta, assim, que essa eu acho também uma das mais capciosas, que é falar a respeito do perfil e do padrão de comportamento do agressor. Qual é esse perfil que você acompanha aí no seu dia a dia? Se existe alguma linha, algum desenho clássico a respeito disso? Então, vamos lá. Veja só. Primeira coisa. O feminicídio, eu vou usar essa expressão porque eu acho que ela resume bem. O feminicídio está democratizado. Não pratica feminicídio somente o homem das classes menos favorecidas. Pratica feminicídio o pobre, o rico, o jovem, o idoso, o menor. Eu digo no júri, o menor já foi um lobinho escoteiro. Hoje você tem menores praticando feminicídio. Então, quando você pergunta, Rogério, me dá um perfil. Poxa, é muito difícil eu te dar um perfil. É muito difícil. E como eu não tenho esse perfil lombrosiano, Lombroso, você deve saber melhor que eu, Lombroso, ele pai da fase científica da criminologia, não que ele seja pai do rótulo criminologia, porque criminologia vem depois com Garófalo, mas Lombroso, ele buscava conhecer o criminoso e o crime por meio da sua aparência física, analisando o seu crânio. Se Lombroso tivesse razão, de repente ele nos apresentaria ali toda uma aparência do feminicida. Mas não tem, não adianta. O feminicídio está democratizado. Então, aqui que chama a atenção. Se o feminicídio está democratizado, nós temos que ficar muito atentos aos ciclos da violência. Ciclos da violência, mais do que a pessoa. Você tem que ficar atento ao que a mulher está sofrendo, que pode começar com atos que parecem insignificantes, mas aquilo vai num crescendo até culminar com a sua morte. Então, eu faço essa observação. Eu estou vendo, por exemplo, o Wellington, nosso grande Wellington, falando o homem prepotente e soberbo. Nem sempre. Nem sempre é o perfil do feminicida. Porque eu já vi gente colocando, é o homem covarde. Bom, se é o homem covarde, então não tem nada a ver com esse homem do Wellington Cardoso. Outros estão colocando o alcoolismo como sendo... Por isso que, se você perguntar para cada pessoa aqui, ela vai dar uma característica. E quando você fizer essa característica, talvez você consiga ir desde o patati patatá até um outro personagem. Então, eu prefiro, ao invés de analisar a pessoa, analisar comportamentos, ciclo da violência. E eu até sugiro que vocês entrem no institutomariadapenha.org.br. Eu vou repetir. institutomariadapenha.org.br, e lá você vai encontrar toda uma explicação sobre ciclo da violência. E aí, sabe o que é legal, Flávia? Que quando você vê esse ciclo da violência, você vai falar, conheço muita gente que já está nesse ciclo da violência. Conheço muita gente. Eu lembro que teve um Big Brother que eu fiquei louco da vida. Não que eu seja fã do Big Brother, mas para quem faz direito, você extrai muita coisa do Big Brother. Muita coisa que te ensina para o concurso. Não que seja pedagógico o Big Brother.
Respeito quem Sim. gosta. Mas o que Eu não acontece? assisto, então não posso opinar muito. Não, quem gosta, ótimo. Que Mas eu sei legal. que mas é um laboratório, né? Pessoas Sim, escolhidas a dedo, super diferentes, tentando exatamente. conviver. Eu fico imaginando na década de 80, na década de 70, o pessoal falar num programa como esse. Vai falar, peraí, mas são bichos? Não, são seres humanos que estão sendo vistos, seres humanos, e julgados, né? Julgados. Bom, mas tudo bem, tem gente que gosta, eu respeito. Tem um sucesso tremendo o programa, então, de repente, o errado sou eu. Mas teve um Big Brother onde tinha um médico, seu colega. Acho que ele era cirurgião plástico, se eu não me engano, Marcos. E ele acabou namorando lá no Big Brother. Eu digo namorando porque era algo duradouro ali, pelo menos no programa. O, uma jovem que ganhou o programa. Ganhou o programa. E aquele namoro começou a ficar um namoro obsessivo, começou a ficar ridículo, ele começou a praticar violência psicológica com ela. E aí ele partiu para a violência física, agarrando, apertando, e aí a Globo até explorou isso para ganhar Ibope. Foi uma coisa terrível. Bom, mas quem viu percebeu todo esse ciclo da violência, onde começa com ciúme, depois começa com uma violência psicológica, diminuindo a mulher, depois ele pratica uma violência aqui, logo em seguida um ato de arrependimento, aí essa violência aumenta, seguida de um ato de arrependimento, até a A violência mulher física. acredita, né? A mulher Ela não, acredita que a pessoa vai se transformar. Flávia, ela não só acredita, como antes dele ser expulso do programa, a vítima pedia desculpa para ele. Ela viu o agressor chorando e ela sentiu culpa e pediu desculpa para ele. Isso acontece, foi filmado, foi explorado, foi debatido, mas é isso que acontece. Quantas vezes eu não vejo no júri testemunhas ou a vítima, quando ela sobrevive a um feminicídio? Nós já discutimos, o Rafa pode te dizer, nós temos um grupo de júri onde a nossa colega do MP do Paraná, uma promotora de justiça, fez um júri de tentativa de feminicídio, onde a vítima pedia, pelo amor de Deus, para não condenar o feminicida e o perdoou na frente dos jurados. Ele tentou ceifar a vida dela. Você entendeu? É muito complicado e a nossa tarefa como promotores de justiça é terrível. Uma outra característica que eu acho interessante é porque o homem que comete, né, crime, as violências, ele inclusive acredita, alguns, né, que a mulher, a vítima, é culpada, né? Então, assim, tá trabalhando fora de casa, coisa que eu não queria, tá usando saia curta, o que eu não queria, não aceito, tá caminhando, conversando com outro homem, tá me provocando ciúmes, então ele também tem essa visão E sabe o que é distorcida do que pior? faz. Sabe o que é pior? Pior que isso. Não só ele acha que ela é culpada, como às vezes ele a convence que ela é culpada. E aí, quando você pensa, você perguntou o tipo de homem que poderia figurar como feminicida. Se está democratizado, está democratizado, tanto do ponto de vista do autor quanto da vítima. Agora, olha que interessante. A vítima de classes menos favorecidas, por que ela não sai desse ciclo da violência? Tem vários motivos. Um deles, uma dependência econômica. Ela tem filhos, uma dependência econômica. Aí você vai para as classes mais favorecidas, onde a mulher trabalha, a mulher é autônoma, mas ela também não sai do ciclo da violência. Por quê? Porque ela tem medo dessa repercussão social. Tem mulher ainda que tem medo dessa repercussão social. Até que ponto a sociedade não vai dizer que eu fui culpada pelo fim desse relacionamento, meus filhos. Então, pô, é muito difícil, é muito difícil. E extrapola o que eu estudo e o que eu sei. Eu acho que isso aqui é tipo da coisa que teria que ter um psiquiatra, um psicólogo, É, alguém aqui é da, discutindo.
com a gente. Eu ia entrar nesse detalhe aí, porque essas questões psiquiátricas, né, psicanalíticas, que tentam entender essa questão da vítima, como ela se comporta, como o agressor se comporta, é muito interessante. Mas a gente tem aí algumas explicações, por exemplo, que vem desde Freud, né, que fala que a mulher, quando descobre que é pequenininha, descobre que não tem o órgão genital igual do homem, não, igual do homem, ela já se sente inferior. Então, assim, a gente tem coisas que vem trazendo lá de cima e a mulher vive uma vida toda nessa tentativa de ser como o homem. Isso é uma explicação freudiana, Freud, bem, muitos psicanalistas nem utilizam mais. Porque tem determinadas situações, assim, ele descobriu isso, mas ele vivia num ambiente em que essa questão de o homem ser superior à mulher já existia. Né? Tem histórias de que ele, inclusive, era muito machista, de fato. Então, são questões muito interessantes. E outro ponto que é interessante também é quando eles falam assim, a mulher que se submete a esse tipo de violência, ela tem uma personalidade mais passiva. Então, ela realmente costuma aceitar tudo, e é isso que você disse aí, às vezes se sente culpada a respeito disso. E um outro detalhe importante, que eu acho que é o que torna essa situação mais difícil de a gente falar assim, ela tem um perfil, não tem um perfil tanto do agressor como da vítima, é que é inconsciente. Tem questões inconscientes. Né? Então, na psicanálise, eles colocam isso. O que a mulher viveu na infância, o que a mulher vê os seus pais, a atitude, o que eles fazem. E isso vai crescendo, vai se tornando adolescente, as experiências que a pessoa vai vivendo. Então, o padrão, assim, a mulher escolhe, né, aquele parceiro. Tem algo mais profundo nisso. Até essa questão de querer o homem mais viril, né? O homem que chega e marque presença. Então realmente, eu acho que é uma coisa que não é muito palpável, né? E ó, A gente virar e falar. você fala uma coisa que eu quero até deixar, porque você tem um público de médicos, etc. Então, eu acho que vocês vão entender melhor que eu. Cuidado, tem uma síndrome que essa mulher vítima pode desenvolver, que é a síndrome de personalidade borderline. E aí essa mulher, ela passa a ser desacreditada, quando na verdade você tem que entender que essa síndrome é um diagnóstico que comprova que ela foi vítima da violência. A síndrome de borderline, na verdade, é a mulher que ela aumenta, ela hipertrofia o que ela passou para você acreditar que ela passou realmente por aquilo. Então, é muito importante vocês guardarem, vocês médicos guardarem esse transtorno de personalidade borderline. É um transtorno importante. Ele é um transtorno que não serve para você desacreditar a mulher. Ele é um transtorno que serve para você perceber que ela, sim, foi vítima de violência. E se ela está tendo esse transtorno de personalidade, isso tem uma causa. E essa causa quase sempre é a violência que ela se submeteu. E o exagero vem para que você acredite naquilo que ela efetivamente viveu. Isso é uma coisa muito interessante. Não tem a ver com a síndrome de Estocolmo. Tem a ver com uma outra síndrome, Ellington, uma outra síndrome, a síndrome de personalidade borderline. Essa síndrome, eu acho ela bem característica em alguém que sofreu violência doméstica. E ela precisa amplificar algumas coisas, quase que dizendo, acredita em mim. Eu passei por maus bocados, entendeu? É um detalhe importante, essa síndrome, esse transtorno de personalidade borderline. Acho muito, poucos discutem isso, mas acho importante. E todos os outros transtornos mentais, né, decorrente dessa violência, inclusive não é só a vítima que pode sofrer, desestrutura toda a família. Enfim, né? Então a gente tem aí a mulher que vai ficar depressiva, vai ter transtornos de ansiedade. Então são várias coisas realmente que já são provadas cientificamente que acontecem. Por isso que eu disse no início que não dá para dissociar, né? Saúde de justiça. Eu venho trazendo esses temas porque é impossível você lidar com uma situação, inclusive com empoderar, né, essa mulher se o ciclo dela está tão destruído ali. Exige realmente, de fato, muitos esforços. E a mulher,
Digo, desculpa. E assim, por que que você acha, Rogério, que, de fato, quais são as maiores causas de acontecer o feminicídio? Por que o feminicídio ocorre? Fora, sem estar tirando assim, essa questão do homem, ele vê a mulher como objeto, o homem que tem essa questão de não saber lidar, né, com a importância do outro, da outra pessoa, querer controlar essa pessoa e tudo isso. Mas é só isso? É só esse ciúme exacerbado? É só esse querer mostrar que, olha, eu sou homem e eu mando nessa situação? Por quê? Quais são assim, as principais É, causas, as duas. momentos, inclusive, que acontece o feminicídio? Uh, eu não tenho dúvidas de que, estatisticamente, nós estamos falando do ciúme, que, aliás, muitos sugerem que nem seja mais chamado de ciúme, mas sim sentimento indevido de posse. Eu acho que é o que está liderando, né? Aquele que não aceita o fim de uma relação, aquele que não aceita o maior sucesso dela, aquele que se sente inferiorizado quando percebe que ela tem mais atenção do que ele. E eu vou até sugerir para o pessoal que assista na Netflix The Crown. Eu não sei se você já assistiu The Crown, A Coroa. Muito legal, porque chega no momento em que você vai perceber o começo da relação e depois o fim da relação entre o príncipe Charles e a princesa Diana. E aí você vai perceber um príncipe não se conformando com uma princesa plebeia, sendo o palco das atenções. E ele tinha um conforto muito maior com a amante que não aparecia. Com a amante que não aparecia. Porque talvez ali ele se sentisse o príncipe, e aqui não. Aqui ele era o plebeu, ela era a princesa. Então, eu, quando assisti o The Crown, eu fiquei com essa impressão. Ah, Rogério, você tem uma pressão totalmente equivocada. É a minha. É a minha. Eu não sou ele, não conversei com ela, eu vou ficar com a minha impressão. E vou ficar com a visão do diretor, porque o diretor deixa isso muito claro. Você vê que ele está incomodado quando eles viajam pelo mundo e ele desce do carro e o povo quer abraçar ela e não ele. Quando ele, nas quatro paredes, diz que ela está tirando os holofotes dele, isso é um campo fértil para um feminicídio. Rogério, e o homem que, de fato, comete o crime? Ele é preso e por quanto tempo? Porque essa questão a gente fica, assim, às vezes, muito tristes, né? Que a gente vê determinadas situações que o homem não vai preso, ou É, um bandido a que comete algum tendência, crime. a tendência é mudar, nós estamos conseguindo brigar pela execução provisória da pena, execução imediata da pena no júri. Tem um livro excepcional de um tal de Rafael Kurkovski, que tem um livro muito bom, eu não sei se você conhece o Rafael e o livro, mas é um livro que é citado em todas as jurisprudências, em toda a jurisprudência que busca efetivar a pena no júri. Então, se tem um lugar que nos incomoda sair junto com o condenado, é no júri. Eu, quando faço um júri e saio pela mesma porta que o condenado há 20 anos, aquilo não me faz bem. Eu não saio com a sensação de que foi feita justiça. Eu saio com a sensação de que eu vesti nele o manto da impunidade. Então, o Rafael escreveu muito bem sobre isso. Inclusive, me fez repensar algumas coisas. Me fez repensar. Eu lembro quando eu li o livro dele, eu tinha uma ideia, aí eu fui lendo. Falei, putz, não adianta ficar preso com o direito. O direito tem um significado maior aqui, né? Da efetivação de justiça. E o Rafael coloca isso muito bem no seu livro. Então, o que nós esperamos? Eu vou responder a sua pergunta, o que nós esperamos? Nós esperamos que um feminicida seja condenado a uma pena que permita a execução imediata, que é de 15 anos. E que cumpra efetivamente a pena. O pacote anticrime trouxe mudanças importantes, principalmente na progressão.
onde esse condenado ele tem um rigor muito maior no cumprimento da pena, uma progressão diferenciada, não tem direito a livramento condicional, não tem direito à saída temporária. Esse condenado vai sentir os rigores do sistema penitenciário brasileiro. Esse condenado vai sentir. Então, é o que nós esperamos. Agora, precisamos que vingue a execução da pena logo em primeiro grau. Porque se nós aguardarmos a infinidade de recursos, então, quando ele for cumprir a pena, vou ser sincero, a pena não é nem mais pena, é vingança. E isso não me interessa. Não, muito interessante isso. É engraçado, assim, porque esse tema que o Rafael escreveu e tudo, a maioria das pessoas não sabem, viu, como que funciona, e a partir do momento que eu comecei a ver as coisas acontecendo, por meio do Rafael, inclusive, que eu tomei conhecimento, que eu vi que como é difícil, né? Enfim, essas leis, esses crimes, esse pessoal ser preso. Mas, Rogério, ó, essa conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo está terminando. Então, eu quero terminar com uma pergunta e que você também fale a respeito dos seus livros. Então, a pergunta é o seguinte: sob o seu ponto de vista, com essa bagagem tremenda que você tem aí na sua vida, o que pode ser feito para diminuir os casos de feminicídio? E depois eu gostaria que você falasse para a gente se você tem livros a respeito, ou falar um pouco do seu trabalho, dos seus cursos aí, que são sempre um sucesso. Olha, com relação ao que pode ser feito, eu acho que nós temos que trabalhar na prevenção. Eu gosto muito de projetos que o Ministério Público Brasileiro está conseguindo emplacar, como a Guardiã da Penha. É um projeto que tem em São Paulo, já tem em outros estados, onde a Guarda Municipal destaca um efetivo só para fiscalizar as medidas protetivas, ter certeza que as medidas protetivas estão sendo respeitadas. Eu gosto desse tipo de projeto, gosto da capacitação de todos os atores que podem atuar desde o comecinho da violência até quando essa violência é preocupante. Falo, inclusive, dos médicos. Poxa, que legal ver uma médica discutindo o feminicídio com um público que é médico, que vai falar, pô, pera um pouquinho, eu sou ator, eu não sou um coadjuvante, eu sou um ator principal nesse processo de prevenção do feminicídio. E o médico tem que se colocar como um grande ator nesse processo. Até porque eu disse e repito, o médico às vezes é o porto seguro dessa mulher. É aquele que ela sai de casa, vai e lá ela se abre com a certeza de que ela tem o sigilo médico. Mas eu acho que o médico ele não pode ser só ouvidos, ele vai ter que atuar agora, né? Vai ter que ajudá-la. É aquele médico que não vai enxergar mais a enfermidade cortando uma pele. É aquele médico que vai enxergar a enfermidade conversando com a sua paciente. Então, eu acredito muito nisso. Para diminuir a violência doméstica, mulher contra mulher, eu acredito em medidas preventivas. Eu gosto. Agora, com relação ao meu trabalho, como eu disse, eu escrevi o livro sobre a Lei Maria da Penha, pela editora Juspod, um dos grandes orgulhos que eu tenho, porque ele começou sendo muito criticado, e hoje eu vejo que aquilo que eu ousei falar em 2006 e que me chamaram de irresponsável, etc., hoje eu estou vendo, não é que a jurisprudência aqui cita, ali também cita. Então, eu até para coincidir com o tema da nossa live, é um livro que me dá muito orgulho, que é o livro da Lei Maria da Penha, editora Juspódio, já está na 9ª edição, se eu não me engano. É um livro que eu gosto muito. Muito bacana. Bom, o nosso tempo de fato está acabando. Eu quero agradecer muito por ter separado esse tempinho aí para falar com uma médica, né? Que eu acho que está muito fora aí das suas lives, né? Que são sempre no âmbito jurídico. E você veio assim com uma linguagem muito acessível. Então foi muito bacana. Aprendi bastante. Acho que várias pessoas que acompanharam aí a live agradeceram, aprenderam também. Eu soube, né? Você até tinha comentado que o eu já não consegui ler o nome aqui. O Derneval Farias, ele teve presente, também conheço conselheiro do CNP, e várias pessoas que tiveram presentes. Muito obrigada por
estarem aqui, por nos escutarem. Espero que a partir de agora, que meu intuito sempre por trazendo esses temas é para que a gente possa, de fato, aprender o que é e, principalmente, depois de aprender o que é, pensar a respeito e tentar agir. Né? Porque o mais importante, não adianta a gente só ler, a gente tem que agir para a gente construir um mundo melhor, um mundo mais justo. E como a gente estava falando, eu estou fazendo para as mulheres que a gente alcance essa igualdade de gênero, que a gente alcance esse respeito e meios de nos tornarmos mais fortes para lidar contra a violência. Eu agradeço muito, tá? Por este momento e agradeço a todos os que entraram. Eu, de fato, tenho esse problema aqui, que eu não sei como resolver, então eu não pude ver o nome de todo mundo. Obrigada, Angélica. Fique bem. Você também, muito obrigado. E depois eu quero fazer uma live no meu, você falando quando que vai acabar essa pandemia, tá bom? Na hora. Obrigado Um mesmo. abraço. Um abração para o Rafael. Obrigado. Doce, ele manda também. Obrigada.